Fala, Barros. Pitoli, o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou ontem uma representação na Procuradoria-Geral da República solicitando a prisão preventiva de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, o filho do presidente Lula. O pedido se baseia em recentes relatos de colaborações premiadas de ex-dirigentes do INSS investigados no esquema denominado Farra do INSS. Segundo o documento enviado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, as delações indicam uma articulação político-empresarial para viabilizar descontos indevidos em benefícios de milhares de aposentados. O deputado afirma que o filho do presidente participou do esquema, possivelmente recebendo vantagens indevidas por meio de operadores e pessoas interpostas. Sanderson sustenta que a medida cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Ele afirma ainda que Lulinha viajou ao exterior logo após o surgimento das denúncias iniciais do esquema na autarquia. Segundo Sanderson, a mudança de domicílio de Lulinha para a Espanha reforçaria o risco de fuga ao se colocar fora do alcance das autoridades brasileiras. Entre os crimes citados que podem enquadrar a conduta investigada estão corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ofício ressalta que a representação não antecipa juízo de culpabilidade, respeitando a presunção de inocência. Caso a PGR não atenda à prisão preventiva, o deputado solicita, como medida secundária, a imposição de medidas cautelares diversas, como a proibição de se ausentar do Brasil, monitoramento eletrônico e a suspensão de atividades empresariais do filho do presidente. O esquema é descrito como gravidade concreta acentuada, envolvendo possíveis desvios bilionários de recursos de um grupo social vulnerável. Leandrão, a gente está tratando de Lulinha. Eu preciso me lembrar de um vídeo que foi veiculado dias atrás, de Lula pai, dizendo o seguinte: chamei meu filho para uma conversa e disse a ele: se está devendo tem que pagar. Tem que falar a verdade, tem que contar tudo, tal. É o Lula sendo Lula. Então vamos fazer o seguinte: o Sanderson está pedindo prisão preventiva do Lulinha. A gente tem uma CPMI do INSS que está tentando convocar, entretanto, o Paulo Pimenta, essa turminha suja, blinda o Lulinha. Eu entendo o seguinte: blindar para quê? Porque está devendo na praça? Qual o problema? Porque nesse momento nós temos Eduardo Bolsonaro, que deixa o Brasil em função da perseguição. Por um outro lado, nós temos Lulinha, que vai para a Espanha deixando o Brasil por corrupção. 25 milhões, que a gente não sabe se é de reais, euro ou dólar. Ó que ponto. Mas tem 25 milhões na conta. 25 milhões do quê? Não sei. Não sei se é real, euro, dólar, eu não sei. Mas tem dinheiro na conta, além de 300 mil de mesada. Tem viagem junto com o Careca. Lulinha gosta de um careca, né? Viajou com o Careca e tal. Para que blindar? Se não está devendo, né, Leandrão? Perfeito. Eu estou sem a tua câmera, Leandrão. Ah, sem a câmera? Tô. O que será que houve aqui? A câmera parou de funcionar, Pitoli. Não tem problema, mas a gente está te ouvindo perfeitamente. Pronto, perfeito, Pitoli. Olha, sem sombra de dúvidas, nós temos aí uma necessidade urgente da prisão do Lulinha. Ela é extremamente necessária e, inclusive, prevista essa prisão preventiva na lei penal, seja pela questão da conveniência da instrução criminal. Quando, no caso, há o risco de fuga, é o caso do Lulinha, está claro aí, óbvio, que existe o risco de fuga para fugir da responsabilização criminal, seja também pelos aspectos de o sujeito investigado estar atrapalhando as investigações. Então, nós temos aí com clareza o envolvimento do Lulinha, não só do Lulinha, mas da família do Lula. Vamos fazer aqui uma ampliação, né, como o irmão do próprio Lula também está envolvido. E com toda certeza, quando nós temos o Lulinha envolvido, o irmão do Lula, como diz o jingle, né, Lula também está lá, né, ou seja, Lula lá, também no meio dos esquemas de corrupção. E esse aspecto da prisão preventiva, Pitoli, com esse cenário, ele se estende. Podemos dar aqui outro exemplo. Talvez um exemplo que nem todos gostam de dar, mas eu faço questão de dar. Estamos vendo aí, por exemplo, Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes
utilizando do seu poder de caneta, né, como agente público, vamos chamá-lo assim, porque eles são agentes públicos, também tomando decisões e iniciativas para atrapalhar as investigações do Banco Master. Então, ao meu ver, inclusive como especialista em ciências criminais, até para esses, como o Dias Toffoli e o Moraes, já se justificaria também uma prisão preventiva, porque eles estão atrapalhando as conduções das investigações. Eles estão agindo, inclusive, com o poder da caneta para atrapalhar as investigações e até ameaçar pessoas envolvidas, no caso. Então, a prisão preventiva é um instituto que também se baseia para essas necessidades, e aí voltando aí para o caso do Lulinha, com toda certeza esse já deveria estar preso há muito tempo. Inclusive, deveria ser uma iniciativa, né, do Ministério Público esse pedido. Entretanto, sabemos hoje, né, que a PGR, por exemplo, é vassalo, né, está ali, né, a servir de capacho para o governo Lula, bem como para alguns ministros do STF. Mas esperamos, Pitoli, que todos esses desdobramentos que envolvem o escândalo do INSS e aí voltando também até do Banco Master, eu tenho certeza que nos próximos meses a chapa vai esquentar e muita gente vai parar na cadeia. Eu tenho certeza, Pitoli, que o Brasil vai ser passado a limpo. Assim seja.